Bom dia, meu nome é Felipe Alencar, eu sou professor do IFAL e vou apresentar o artigo chamado Using the RFC 7575 and Models at Runtime for Enabling Autonomic Networking in SDN, que foi aceito nessa edição do workshop para ETF. Então, começando pelo conceito de redes autonômicas, ele é utilizado para definir um conjunto de procedimentos, dados e interações que resultam em redes que funcionam baseadas em objetivos e executam tarefas com pouca ou nenhuma interação de um ser humano, e que visam alcançar estes objetivos de forma autonômica. Essa imagem, baseada na arquitetura Focale, que foi proposta por Strassner em 2006, ela ilustra interações e procedimentos e os possíveis dados envolvidos no ciclo autonômico para redes tradicionais. Com o surgimento do paradigma SDN, a grande diferença é que o conjunto de elementos autonômicos agora podem ser implementados em um plano de controle separado do plano de caminhamento. Porém, existem desafios na definição de objetivos ou políticas de rede, na geração e na análise de conhecimento, na configuração automática dos próprios elementos de rede e no monitoramento utilizado para gerar a base de conhecimento e oferecer suporte ao atendimento dos objetivos que são especificados em alto nível em redes autonômicas. Neste cenário, o Network Management Group do IETF trabalhou na RFC 7575, que define diretrizes a serem seguidas para que o conceito de redes autonômicas seja alcançado. Essa RFC tem em seu escopo 4 propriedades self-star e 11 objetivos de design para soluções que busquem prover redes autonômicas, como, por exemplo, o aumento do nível de abstração, o monitoramento autonômico e a coexistência com o gerenciamento de rede tradicional. Considerando os desafios que existem em cada parte necessária para a realização de redes autonômicas, eles podem também ser encarados como uma oportunidade de responder à pergunta que motiva este trabalho: como habilitar redes autonômicas em SDN? Para responder essa questão que motiva o trabalho, a gente deve ter em mente que a área de gerenciamento autonômico de redes ela não é nova. Os primeiros artigos surgiram no início dos anos 2000. Por outro lado, o plano de controle de uma rede SDN é software. E, além disso, já existem contribuições em comunidades da computação que lidam com tornar softwares autonômicos. A comunidade de engenharia de software automatizado tem essas contribuições na linha de autonomicidade e o conceito de modelos em termos de execução é uma dessas contribuições. O próprio IETF traz a RFC 7575 como contribuição nessa linha. E o que são os modelos em tempo de execução? Esse conceito considera que todo sistema observável possui objetivos, comportamento e uma estrutura. E ao considerar esse sistema como um software, é possível representá-lo como modelos que interagem entre si, aprendendo, monitorando, analisando e executando a própria representação do sistema. Na categorização de ASMA, essa representação pode ser feita em 3 camadas: a camada de objetivos, a camada de configuração e a camada base, onde ocorre a execução do sistema observado. Ao concretizar a representação do sistema, temos metamodelos, que são usados para definir formalmente os conceitos do sistema observado ou a ser gerenciado. Temos uma sintaxe concreta, que é usada para definir semanticamente os conceitos do sistema, aumentando o nível de abstração. Temos modelos de código, que têm o papel de permitir a adaptação do que será executado em acordo com o que está modelado. Técnicas de monitoramento e algoritmos de aprendizagem de máquina que devem ser utilizados para classificar e predizer comportamentos do sistema. E assim, essa concretização resulta num sistema modelado em alto nível, transformando-se em código gerado que reflete com precisão os modelos criados. Compreendendo a RFC 7575 e agora o conceito de MART, a pergunta que surge é: como habilitar esses dois conceitos e permitir redes autonômicas em SDN? Para responder à pergunta específica levantada neste ponto,
Este trabalho propõe uma arquitetura Marte composta por 3 camadas. E essas camadas interagem entre si. A primeira camada, que é a camada de modelo de rede, ela é responsável por abrigar metamodelos e modelos a serem usados na modelagem dos objetivos e da própria rede. A segunda camada, que é a camada de adaptabilidade, ela abriga a base do conhecimento e elementos de análise, aprendizado e raciocínio ou predição, e interagem tanto com a camada de modelo de rede quanto com a camada inferior, que é a camada de infraestrutura. Essa camada de infraestrutura, por sinal, é a última camada prevista na arquitetura proposta e prevê uma infraestrutura padrão SDN. Os elementos dessas camadas foram definidos visando alcançar objetivos de design definidos na própria RFC 7575. Especificando cada camada, a gente pode perceber que a camada de modelo de rede ela é totalmente baseada em metamodelos e sintaxes concretas dos elementos de domínio do sistema. Apesar de nessa parte da apresentação serem mostrados apenas 2 metamodelos, é importante observar que essa camada é onde são especificadas as regras sintáticas que compõem cada metamodelo. Por exemplo, se na linguagem de modelagem final iremos modelar um objetivo, são estes metamodelos que garantem que é possível haver um relacionamento transitivo entre ações e objetivos, mas também garantem que não deve haver um relacionamento direto entre objetivos e fluxos. Essas regras garantem a boa formação de modelos e a geração correta de código executável. A segunda camada, chamada camada de adaptabilidade, faz uso dos modelos criados na camada de modelo de rede e que podem sofrer atualizações durante a execução. Estes modelos eles servem como entrada de um algoritmo de aprendizagem por reforço profunda que possui o papel de receber os objetivos que foram modelados e buscar ações que alcancem esses objetivos. Enquanto o objetivo ele não é alcançado, o algoritmo, que é baseado em implementações da literatura, ele seleciona aleatoriamente ações que estão no modelo e o seu respectivo parâmetro na rede. Após a seleção da ação, a taxa de aprendizado ela é calculada comparando o valor da taxa de aprendizado antes da execução da ação e depois da execução da ação, observando o novo estado encontrado na rede após essa execução. Dessa forma, é calculada uma recompensa ou punição inerente à ação que foi executada. Com este cálculo, é armazenada uma experiência na base de conhecimento dessa camada. Ao armazenar essa experiência, o que acontece é uma associação entre a ação executada e um valor de recompensa, onde, a partir da base de conhecimento que existe, é calculado um desconto a ser aplicado na recompensa que foi calculado anteriormente. Esse desconto ele é feito para que a comparação histórica da execução de ações na rede seja considerada quando for atribuída uma nova recompensa ou um valor de otimização obtido por meio de alguma ação executada na rede. Ao fazer a associação, é criada uma rede Q, uma Q Network, com os novos valores a cada transição de estado que foi sendo obtida durante a adaptação da rede para o alcance dos objetivos modelados. O algoritmo encerra após a comparação entre o objetivo a ser alcançado, o melhor estado até então observado e o pior estado até então observado. Ou também é possível definir o número máximo de episódios de treinamento que o algoritmo deve passar na parte de aprendizagem. Vale ressaltar que o código executável e as regras de rede são saídas da conversão de modelos que serviram como entrada e passaram por esse algoritmo. A avaliação deste trabalho busca responder 2 perguntas que estão diretamente relacionadas à motivação original sobre como permitir redes autonômicas em SDN. São elas: quais objetivos de design da RFC 7575 a solução proposta baseada em Marte não pôde alcançar e por quê? E a segunda, quão viável é a solução proposta baseada em Marte sob uma perspectiva de desempenho? Para responder a primeira pergunta, uma análise qualitativa funcional foi feita e foi possível observar que dos 11 objetivos de design definidos pela RFC 7575, 4 deles não puderam ser alcançados.
além de 3 que foram parcialmente alcançados. Dos que não puderam ser alcançados, temos o objetivo de autoproteção, que apenas por falta de inserções de entidades no metamodelo não pôde ser atingido, a coexistência com o gerenciamento tradicional, que não é possível dado que o suporte do sistema de gerenciamento gerado é apenas para intentes ou objetivos de alto nível. O terceiro, que é a segurança por padrão que a RFC requer em garantias de que os componentes que interagem no sistema de gerenciamento sejam identificáveis, e isso ficou fora do escopo da metamodelagem. E o quarto objetivo não atingido é o de definir uma infraestrutura de rede autonômica padrão e comum, que a RFC define para padronizar a definição de todas as funções autonômicas conhecidas da rede. Isso iria aumentar muito a complexidade dos metamodelos da proposta e também foi deixado fora do escopo. Para avaliar o desempenho e verificar a sua adequação a possíveis implantações reais, foi realizada a implementação da arquitetura proposta utilizando o framework GMF, que é um framework utilizado para gerar ferramentas computacionais baseadas em modelos de alto nível. Além disso, foi definido um caso de uso para ser modelado, que tem como objetivo simplesmente permitir a comunicação entre uma topologia de rede composta por 3 nós, 4 switches e 2 diferentes rotas. E além disso, todos os links dessa rede devem ter no máximo 10 megabits de largura de banda. Por fim, foi gerada uma simulação de um sistema para observar as métricas de desempenho nesse gerenciamento autonômico em execução. Vale ressaltar que o código da implementação usada na modelagem está disponível no GitHub. A etapa de modelagem ela envolve o uso da ferramenta gerada a partir dos metamodelos, e esse uso refere-se à criação do modelo de configuração e à criação do modelo de objetivos de rede. Considerando as informações do caso de uso, temos no modelo de configuração a modelagem de 3 nós, conectados por 4 switches, formando 2 rotas possíveis de comunicação entre esses nós. No lado do modelo de objetivos, temos que um dos objetivos desse modelo é permitir o encaminhamento de fluxos entre o nó H1 e o nó H2. Da modelagem anterior, ocorre a geração de código, que é baseada na forma de interação com o controlador SDN, o RIO, no caso dessa avaliação para o trabalho em questão. Esta geração utiliza as informações do modelo para o código final gerado a ser executado pelo controlador. Nesse ponto, o algoritmo de aprendizagem por reforço profunda também é utilizado e suas variáveis são substituídas por valores presentes no modelo neste processo de geração de código. Com o código gerado, ocorre a simulação na ferramenta Mininet. Por meio de monitoramento, a simulação retroalimenta os modelos, que podem ser atualizados a depender das ações escolhidas pelo algoritmo de aprendizagem e do reflexo delas na rede. O primeiro experimento nesse cenário buscou avaliar se o sistema autonômico era capaz de alcançar o objetivo modelado, que era permitir a comunicação entre os hosts H1 e H2. Neste gráfico, podemos perceber a evolução das recompensas conforme o algoritmo começa a utilizar regras de rede que o aproximem do parâmetro estabelecido. Além do comportamento funcional de um simples encaminhamento de fluxos, adicionamos um objetivo de minimização de atraso no modelo de objetivos para verificar o comportamento do algoritmo nessa situação. Vale lembrar ou ressaltar que a taxa de aprendizagem definida para esse algoritmo foi de 0,0001 e a função de ativação foi a função ReLU. No cenário de minimização de atraso, foi possível observar a autoadaptação que o algoritmo buscou. Nesse cenário, nós injetamos tráfego de congestionamento para verificar as transformações de modelo que iriam ocorrer e o raciocínio no processo de seleção de ações. Observe que no monitoramento do delay ou do atraso na rede, quando inserimos o fluxo 2, o atraso começa a aumentar por haver o congestionamento injetado. Nessa janela de tempo, o algoritmo começa a executar ações e tentar aprender com elas por meio das recompensas que geram uma diminuição na taxa de atraso. Após identificar as ações que obtenham maior recompensa, a taxa de atraso começa a diminuir e estabilizar, pois o algoritmo permanece escolhendo aquelas execuções ou ações que obtiveram a maior recompensa. Após a etapa de avaliação, podemos chegar às conclusões deste trabalho. Essa proposta de combinar áreas distintas visando permitir redes autonômicas em SDN, ela pôde contribuir
como uma solução alternativa de alto nível para implementar um comportamento autonômico no gerenciamento dessas redes. Solução esta que foi baseada em diretrizes de um RFC. Como limitações, o trabalho demonstrou alguns objetivos de design que não puderam ser alcançados e que podem ser abordados em trabalhos futuros, como a compatibilidade com o gerenciamento de rede tradicional. A avaliação da solução proposta em diferentes cenários e casos de uso também é um caminho a ser explorado. Porém, os resultados dos experimentos já mostraram o funcionamento correto e um desempenho adequado da solução para os ambientes simulados. Obrigado.